noite, MRs! Uma vez mensageira, sempre mensageira do Rei. Hoje nós estamos aqui para a gente falar um pouquinho dos nossos 5 ideais. E o primeiro deles é: viverei em Cristo pela oração. Por meio da oração, você fala com Deus. Quando ora, você fala com Deus. Quando ora, portanto, você está tomando a iniciativa de se manter em comunhão com Ele. Em Mateus 21, 22 diz assim: e todas as coisas, tudo que pedirdes em oração, crendo recebereis. A oração nos leva a se aproximar de Deus, a ter intimidade com Deus. Aqui em Mateus diz que tudo quanto a gente pedir, a gente recebereis. E para receber é preciso pedir, é preciso falar com Deus, né? Por meio da oração, nós falamos com Deus. É como que se a gente estivesse conversando com o nosso amigo. Às vezes a gente conta tantas coisas para o nosso amiguinho da escola, para os nossos colegas, mas a gente esquece de falar para aquele que pode todas as coisas, para Deus. Mas talvez você vai dizer assim: ah, tia, mas eu não tenho vontade de orar. Começa sem vontade, porque um dia a vontade ela vai vir. Seja sincera com Deus, porque Deus ele conhece o seu coração. Muitas das vezes nós falamos alguma coisa com a nossa boca, mas a gente se esquece que Deus sabe o que vai lá no nosso coração. Então, fala para Ele, se ajoelha, seja sincera, fala: Senhor, eu não estou com vontade de orar, mas me ajuda, porque eu quero me aproximar mais de Ti. Eu quero experimentar o que diz na Tua palavra, que tudo aquilo que eu pedi, crendo, eu receberei. E Deus ele vai te ajudar. Você vai começando um dia, no outro dia, e quando você menos esperar, você vai estar tendo o prazer de falar com Deus. E o dia que você não fizer, você vai sentir falta. Nós só conversamos com quem nós temos intimidade, não é mesmo? Nós contamos os nossos segredos para quem nós temos intimidade, não é mesmo? E para nós termos intimidade com Deus, nós precisamos passar a conversar com Ele. Nós precisamos aprender a contar os nossos segredos mais íntimos para Ele, né? Às vezes nós falamos para quem não pode nos ajudar, mas nós temos alguém lá no céu que pode nos ajudar. Então tudo aquilo que tiver, pensa na sua maior preocupação nesse tempo. Qual é a sua preocupação? É você não estar indo para a escola? É a pandemia? É um parente seu que está doente? É algo que você tem pedido a Deus? É algum sonho do seu coração? Pensa. Conta para Deus. Conta para Deus, porque Ele pode te ajudar no tempo certo, no tempo dele, porque o tempo dele não é o nosso. Ele sabe o que é o melhor para cada um de nós. Ele vai te dar aquilo que você tanto pede. Porque Deus ele tem 3 respostas: sim, não e espere. O espere é porque talvez não é o momento certo. Ele sabe que se nos der antes do prazo, talvez não irá nos fazer bem. Tem o sim e também tem o não. Porque o não, muitas das vezes na vida da gente, é o livramento de Deus. É o livramento de Deus na vida da gente. Então, mensageira do Rei, toda mensageira do Rei precisa ter uma vida de oração, precisa viver em oração. Viverei em Cristo pela oração, para que nós possamos, sabe o que, mensageira do Rei? Ser curadas, ser tratadas com Deus, ter intimidade com Deus, para que nós possamos curar outras pessoas, para que nós possamos tratar outras pessoas, para que nós possamos levar o ID para outras pessoas, porque foi para isso que nós fomos chamadas. Quero deixar para vocês também outro ideal: crescerei em sabedoria pelo estudo da Bíblia. Em Timóteo 2,15 diz assim, 2 Timóteo 2,15: procura apresentar-te aprovado a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar, íntegro, repartidor da palavra da verdade.
Que nós possamos procurar apresentar a Deus como aquele que não tem de se que envergonhar, né? Íntegro, partidor da palavra da verdade, que maneja bem a palavra da verdade, que conhece a palavra da verdade. E nós só vamos conhecer, só vamos manejar bem a palavra da verdade se nós passarmos a praticar essa palavra todos os dias, se nós passarmos a nos alimentar dessa palavra todos os dias. O nosso corpo, ele precisa de alimento, para que nós possamos nos manter em pé, para que nós possamos ter saúde, não é mesmo? Para que nós possamos estar forte, revigorado, ele precisa de alimento. Se nós não se alimentarmos, se nós não bebermos água, o nosso corpo fica fraco. Assim é a nossa vida espiritual. Se a gente não se alimentar da palavra de Deus, se a gente não se alimentar das coisas do reino de Deus, o nosso espírito fica fraco. E aí, como ter uma vida de intimidade com Deus sem a oração, que é viver em Cristo pela oração, né? Sem a palavra, que é crescer em sabedoria pelo estudo da Bíblia. Para crescermos em sabedoria, nós precisamos estar baseados aqui, ó. Ah, tia, mas é muita coisa para ler. Começa a ler um versículo, no outro dia lê mais um, no outro dia lê mais um, no outro dia. Não tenha pressa de terminar de ler a Bíblia tudo de uma vez só. Não, se for preciso voltar no mesmo versículo até você entender, volte. Se for preciso ler o mesmo versículo todos os dias, leia, porque o importante não é você cumprir uma meta de ler a Bíblia toda, mas o importante é de você se aprofundar naquilo, porque ler é diferente de estudar. Nós queremos que você estude a palavra, que você se aprofunde na Bíblia, na palavra de Deus, para que você possa levar essa palavra àqueles que estão à sua volta. E aqui, reconhecerei a minha mordomia. Salmos 24:1 diz assim, reconhecer, vamos voltar lá no 2 Timóteo 2,15, que é crescer em sabedoria pelo estudo da Bíblia, que diz assim, ó, por meio da leitura da Bíblia, você pode ouvir aquilo que Deus tem a lhe dizer. Dessa maneira, sua comunhão com Ele se completa, né? Tudo o que a tia falou antes. E agora a gente vai para reconhecer a minha mordomia, que está no Salmos 24:1, que diz assim, vamos ver lá o que está lá no Salmos 24:1. Epa, aqui. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, né? Significa reconhecer que tudo pertence a Deus e que você é responsável por aquilo que Ele lhe dá. Seu corpo, sua mente, seus talentos, seu tempo, tudo, enfim. Tudo pertence a Deus. Então nós devemos reconhecer a nossa mordomia perante Deus. Que se tudo que nós somos, tudo que nós viermos a ser, tudo que nós fazemos pertence a Deus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então nós devemos cuidar do nosso corpo, zelar do nosso corpo, pelo nosso corpo. Tem lá as nossas cores, o branco significa pureza, o amarelo luz de Cristo, o verde crescimento espiritual. Então, que nós possamos aplicar isso à nossa vida e reconhecer que nós somos mordomos do Pai, que nós precisamos andar em obediência. É o dever de toda mensageira do Rei. E agora, nós vamos lá para Efésios 2:10. Efésios diz assim, porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus, para as obras, as quais Deus estabeleceu para que andemos nela. E aí diz assim, um dos nossos 5 ideais,
Enfeitar-me-ei com boas obras. Esta é uma maneira de você expressar o seu amor a Jesus, pois ele mesmo ensinou que quando fizermos alguma coisa em benefício do nosso próximo, seria como se estivesse fazendo para ele. Que tudo que nós venhamos a fazer, que nós possamos fazer com amor, como que se fosse para o Senhor, e que a palavra de Deus, que tudo aquilo que nós temos aprendido, que tudo aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações, que a nossa salvação, que a gente como mensageiro do Rei, nós não venhamos guardar só pra gente, mas para que nós possamos levar para aqueles que precisam lá fora, porque Ele nos chamou para isso, missões, mensageiras do Rei. Aquela que reflete a luz de Cristo. Precisamos transmitir a luz de Cristo para todos aqueles que precisam. Aceitarei a responsabilidade da grande comissão. Mateus 16, 15. Vamos ver o que fala lá em Mateus 16, 15. Disse-lhe ele: mas vós, quem dizeis que eu sou? E aí diz assim: aceitarei a responsabilidade da grande comissão. Você aceita essa responsabilidade quando se dispõe a fazer a sua parte no plano missionário de Deus, desde agora onde você se encontra? Quem nós dizemos que Ele é? Nós estamos testemunhando do amor do nosso Deus? Nós estamos testemunhando para que Ele nos chamou? Mensageira do Rei é aquela que leva a palavra real, é aquela que leva a palavra do Rei Jesus. Significa aquela que leva a palavra do reino. Nós estamos testemunhando? Quem nós estamos dizendo que Ele é? Nós estamos vivendo em oração? Nós estamos crescendo em sabedoria pelo estudo da Bíblia? Nós estamos reconhecendo a nossa mordomia? Nós estamos nos enfeitando com boas obras? Prestando nosso serviço ao nosso Senhor? Nós estamos aceitando a responsabilidade da grande comissão de levar a palavra àqueles que precisam? Às vezes a gente pensa que é ir para longe. Às vezes sim, Deus vai nos chamar para ir, São chamados. Mas existem pessoas pertinho de nós precisando ouvir. Um vizinho seu, um primo, uma prima, um parente seu, alguém da sua família, um coleguinha de escola. Ah, tia, mas nesse tempo nós não estamos podendo sair de casa. Mas nós temos as redes sociais. E a gente pode aprender a usar a tecnologia, os recursos que Deus nos deu para falar de Jesus para aqueles que precisam, mensageira do Rei. Nós não precisamos estar lá no templo todas as quintas-feiras. Nós podemos fazer o nosso ID aí, da sua casa, aqui da minha casa. Quando eu entrar, às vezes eu fico horas no WhatsApp conversando com meu amiguinho. Às vezes eu fico horas no Instagram. Às vezes eu fico horas no Facebook compartilhando um monte de coisa, vendo um monte de piadas e tudo mais. Não estou falando que é errado, não é pecado. Mas a gente precisa aprender a administrar o nosso tempo. A gente pode tirar um tempinho desse que a gente está falando com o coleguinha no WhatsApp para falar do amor de Deus para ele. A gente pode utilizar esse tempo nas redes sociais, seja ela qual for, para mostrar para aquilo que Jesus me chamou, aquela que foi chamada para levar a palavra real, a palavra do Rei, para levar o ide de Jesus, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas para que nós possamos fazer tudo isso, precisamos nos alimentar antes. Então vamos lá recapitular? Viverei em Cristo pela oração. Crescerei em sabedoria pelo estudo da Bíblia. Reconhecerei a minha mordomia, obediência. Enfeitar-me-ei com boas obras. Fazer o bem ao nosso próximo. Amar como a nós mesmos.
e aceitar a responsabilidade da grande comissão, mensageira do Rei, levar a palavra real, que nós possamos aplicar esses 5 ideais à nossa vida.